Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Peterson Munhoz e vou continuar a série que eu estou fazendo, falando um pouco sobre os primeiros passos na liderança até chegar a uma posição de líder de negócios. Mas eu vou falar uma frase que eu sempre quis falar na vida e nunca falei. Se você tiver interesse em continuar vendo esses vídeos, clique no botão de inscrever no canal aqui embaixo, no sininho para lembrar. E é isso, vou dar 5 segundos para vocês fazerem isso. Boa. Quem não assistiu do vídeo até aqui, vamos lá. No último vlog que eu gravei, eu comentei um pouco sobre quando você deixa de ser líder de si mesmo e passa a ser líder de pessoas, né? Que é um grande desafio, o primeiro grande passo que você tem e os desafios que você tem nesse momento, sendo para mim o principal, deixar o ego um pouco de lado e entender e descobrir que cada pessoa que está no seu time tem a sua maneira de fazer o que foi pedido. Muitas vezes não é a maneira que você faria, mas no final o resultado é o que você pediu ou tão bom quanto você pediu, vindo alguns insights e etc. que dá para desenvolver um negócio. Eu costumo falar para o pessoal que trabalha comigo que às vezes a gente, quando está fazendo alguma análise, quando está procurando alguma coisa, a gente descobre aquele fiozinho lá escondido, que às vezes a gente não dá muita atenção, desculpa o barulho da moto, se alguém ouviu, e puxa. E quando começa a puxar, sai um elefante branco que a gente nem estava pensando que existia e ele pode mudar o rumo do negócio. Então, é muito importante respeitar e dar a liberdade e autonomia com alinhamento. Eu vou falar um episódio sobre algumas regras ou comportamentos chaves que eu me inspirei de um grande mentor meu e eu adoto para a vida toda. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre, então, o momento que você chega na liderança. Você pode chegar na liderança em dois momentos, né? Quando você tem a primeira liderança. Ou você vira líder da equipe que você já é sênior de alguma maneira, então você acaba sendo promovido para um cargo de coordenação dentro de uma equipe que você trabalha há algum tempo, então você tinha uma relação de paridade e, na teoria, começa a ter uma relação hierárquica maior, e já explico porque eu falei na teoria, ou você acaba tendo a oportunidade em um outro time. E aí você conhece pessoas novas, conhece métodos de trabalho diferentes e aprendizados diferentes. Então, por partes. Eu vou começar por esse último que eu falei, porque é a minha experiência pessoal. Quando eu trabalhava no Viva Real, lá em 2000, no finalzinho de 2016, eu tive a oportunidade de assumir uma equipe que estava em formação, que a gente chamava de regularização. Era uma equipe de cobrança de mensalidade, né, da assinatura do Viva Real, com uma pegada mais humanizada. Então a ideia não era cobrar nem protestar nome, era entender os motivos e ter um speech livre, né, um discurso livre para as pessoas conversarem com os clientes, entenderem e, enfim, não fazer aquela cobrança robótica e falar que você não pagar em tanto tempo, seu nome vai ser negativado, etc. Eu fui para esse cargo, eu ainda não tinha, eu fui para essa posição sem o cargo. Eu fui como analista sênior, eu sentei na cadeira como analista sênior. O meu gestor na época, que é o mentor que eu comentei um pouco antes, ele foi prudente no sentido, você quer ser gestor, e isso eu deixava claro para ele desde o início, também é um outro episódio que eu vou falar sobre a importância de você deixar claro para as pessoas os seus objetivos. Eu sempre deixei claro para ele que eu gostaria, que eu tinha uma paixão por liderar pessoas e eu queria entender se isso era só coisa da minha cabeça ou se realmente eu tinha alguma aptidão e desenvolver essa minha vontade. Então, quando surgiu a oportunidade, numa promoção de um colega meu para coordenador em outra área, ele me colocou nessa cadeira, não me promoveu, porque se eu fosse um desastre ele não precisaria me desligar, né? Porque você não voltaria para um cargo para trás. Então ele me deixou até eu me provar. Beleza. Quando você chega numa equipe nova,
principalmente quando você está nessa situação de estranho no ninho. Então, no meu caso, aquela equipe que eu assumi, ela foi 90% contratada pelo meu amigo que eu substituí. Eu chamo de amigo porque realmente é um amigo meu, e por um outro amigo também, que os dois começaram juntos, né? Um olhando pela parte de relacionamento e business partner de RH, e outro pela parte de negócios. Então, quando eu substituo essa pessoa, primeiro você tem, né? A pessoa que me trouxe para cá está saindo. O que vai acontecer agora? Existe uma ansiedade. Então, o que eu fiz, assim, deu certo, e por isso que eu estou trazendo para cá. Eu conversei com as pessoas. Primeiro eu chamei todo mundo, aquela coisa de praxe e tal. Participei de uma reunião como ouvinte, uma reunião meio papo aberto, para falar como ia ser a programação do mês, o que a gente estava procurando, etc. Ainda liderada pelo meu amigo. E participei quieto como ouvinte, não preferi ficar como na posição de ouvinte também para conhecer e para não sair dando pitacos, sem conhecer o sistema, o processo, os indicadores. Dali uma semana eu fiz a transição e assumi. Quando eu assumi, a minha primeira preocupação não foi só conhecer os indicadores, onde a gente estava, como estava em meta, e sair cobrando. Foi conversar com as pessoas. Primeiro, aquela conversinha de praxe, a gente tinha lá uma varanda, chamei todo mundo na varanda, expliquei um pouco sobre o meu método de trabalho, como eu pensava e essas coisas nesse gênero. Mas é aquela coisa, né? A pessoa falando a primeira vez, você olha, tá bom, show, vamos ver. E aí o segundo passo, que eu acho que foi o divisor de águas, foi eu chamei todo mundo que estava lá para uma conversa individual, famoso 1-on-1, também vai ter um episódio sobre isso, mas esse primeiro 1-on-1 que eu faço até hoje, eu chamei as pessoas para conversar, e eu chamo essa conversa de mapa mental, mas eu sempre faço a mesma piada, não é a ideia de querer saber se a pessoa é louca ou julgar ou fazer alguma entrevista, etc. É conhecer e trocar. Então, a parte movimental é porque eu colocava o nome da pessoa no centro, fazia algumas perguntas, ela criava algumas raízes e depois eu guardava para mim e mandava para a pessoa para ela ter guardada ou fazer o que bem entendesse com aquele arquivo. Mas para mim eu estudava. E aí eu converso com as pessoas, eu chamo as pessoas, bato um papo e faço algumas perguntas. A pergunta é bem aberta. No meu caso eu pergunto de hobby, de formação, mas não formação acadêmica, de cursos. Já fiz corte e costura, fiz crochê, fiz balé. Pergunto sobre amizades, aquelas pessoas que mais contam, relacionamentos, algo que se orgulha, e fecho com um sonho grande, com qual que é o teu sonho grande. Porque eu procuro saber o que inspira aquela pessoa a estar lá, acordar todo dia e trabalhar e tentar não tornar aquilo uma coisa maçante só porque tem uns boletos no final do mês. E nessa troca eu vou falando um pouco da minha vida também, tipo, quais são os meus hobbies, quais são meus amigos, minhas histórias de relacionamento, não que eu tenha muitas, mas tenho... Hoje eu falo do meu relacionamento, da minha filha, qual que é o meu sonho grande. Então a gente troca aqui é um ponto sobre a liderança que eu acho muito importante, que não existia algum tempo atrás, mas hoje eu acho que faz muito sentido, que é o início da vulnerabilidade. A posição de liderança para mim é só uma posição de alguém que está da primeira liderança, que está em algum lugar e pode ensinar e contribuir as outras pessoas a crescerem juntos, e não uma posição do exemplo, eu mando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso para mim ficou anos, luz, não é a minha escola de liderança. Então a ideia é mostrar que não existe cargos. O cargo serve para outras coisas, mas não para você dar uma síndrome de pequeno poder.
No momento que você lida com uma outra alma humana, com uma outra pessoa que também tem seus desejos, seus medos, seus anseios, seus objetivos, você está lá para para ter uma relação de igual para igual, né? Então, mostrar que eu também tenho, eu como líder, né, ou líder, também tenho suas histórias, seus hobbies, uma vida fora, seus medos, seus anseios, seus sonhos, seus relacionamentos, seus percalços, e trocar, e conhecer a intimidade, um pouco da intimidade, e deixar aberto. E os resultados que eu colhi disso, e sempre tenho, particularmente falando, foram muito positivos. Teve pessoas que, graças a Deus, eu fico muito feliz quando eu recebi isso, que não entravam na faculdade, por exemplo, queriam fazer faculdade, mas não entravam porque não se sentiam capazes. Por que eu vou entrar na faculdade? E aí começaram a fazer um curso de faculdade. Perguntavam para mim ou para outros líderes que trabalhavam e seguiam esse mesmo método. Estou indo fazer desse curso e do qual curso, qual eu sigo, etc. Isso é muito legal, você fazer parte de alguma forma na vida da pessoa. Eu posso ter um discurso ingênuo, uma coisa um pouco mais utópica, né? Mas eu acredito muito que a primeira coisa que você faz quando você tem alguma equipe é você ser líder, você conhecer quem está junto com você na jornada, e isso ajuda também a você ter as conversas fáceis e as conversas difíceis, que são aquelas que você precisa cobrar alguma entrega, ou de repente mostrar ter uma conversa um pouco mais de conflito. E para quem às vezes tem medo de conflito, como é o meu caso, e não tenho medo de falar isso, porque eu aprendo constantemente a lidar com eles, ter a confiança e ter essa proximidade, ela é muito importante e te ajuda muito a você chegar com a pessoa, chamar para um café, chamar para uma conversa e ter um papo franco, aberto, e principalmente você ouvir da pessoa também onde eu como líder estou falhando, porque às vezes não a gente não pode imputar uma baixa performance só na pessoa, na liderada, mas também às vezes fomos nós que não estamos dando o exemplo correto, sente falta de alguma coisa. Eu tive várias pessoas que trabalharam comigo, eu sou muito grata a elas, que chegaram para mim e falaram: Pet, você está falhando aqui, eu sinto falta disso, gostaria que você tivesse mais posicionamento nessa situação. E você vai aprendendo, absorvendo feedback também, vou falar em algum momento, é mão dupla, e vai melhorando. E você só consegue construir essa relação honesta a partir do momento que você constrói uma relação de confiança. E para mim funciona muito bem esse primeiro papo de sentar e conversar como se fosse uma conversa de bar, um podcast, para criar esse relacionamento, tá bom? O vídeo de hoje fala um pouco sobre isso, para também não me estender muito, porque eu já vi alguns dados, né? Quem trabalha com dados vê isso, então vídeos muito longos não acaba perdendo a audiência no meio do caminho. Então, para o próximo vídeo, eu procuro lançar vídeo todas as quartas e sextas, estou ainda me adaptando para esse cronograma. Próximo vídeo eu vou falar quando você vira líder da sua equipe que você era par, que aí já é um pouco diferente dessa filosofia, porque você já teoricamente conhece as pessoas, então tem que lidar e aprender a lidar com algumas animosidades. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda. Se você não gostou, também pode dar o dislike, se ainda tiver dislike, mas comentar o que pode ser melhorado e etc. Obrigado, até a próxima, fui!